Boa noite, Victor. Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo e você? Tirando o calor, eu tô bem. Nossa, tá muito quente. Tá incontrolável. Cadê o resto do povo? Boa pergunta. Vai ser aula personal hoje? Ah, não, chegou a Amanda. Oi, Amanda. Boa noite, pessoal. Oi, Vitinho. Nossa, não vai dar pra pôr minha cara aqui hoje, porque meu notebook tá meio bugado, mas se eu conseguir ligar ele aqui, eu vou colocar o rosto, tá bom, professor? Tá. Ai, que bom que a Amanda ligou. Tava me sentindo tão sozinha, Amanda. Obrigada. Não fique assim. Pelo menos uma pessoa tem que me fazer companhia, porque ficar falando assim sem olhar a reação das pessoas é muito estranho, gente. Vocês não têm ideia. Tanto que é ruim dar aula sem estar vendo alguém. Cadê a Ana Vitória, Amanda, para te ajudar, para ser sua companheira? Daniel tá chegando. Pessoal, o Matheus Bastos já participou de alguma live? Eu conheço quem é Matheus? Vocês sabem quem é Ora, se Matheus? você não sabe, eu tô pior. Vitinho, você não sabe? Não, se você não É da sabe... Não, desconheço. nossa turma. Ah, ele é segundo? É, tem o Matheus que é do segundo. Ele já participou da live alguma vez? Eu já vi, professora, só não lembro qual. Ah, oi, Isabela, obrigada por estar mostrando você também. Ana Luísa chegou. A outra Amanda também chegou. Boa noite. Boa noite, professora. Oi, professora, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Derretendo, mas estou bem. Nossa, tá quente demais, credo. Estava perguntando aqui, antes de vocês entrarem, quem que é Matheus Bastos? Vocês sabem quem é Matheus? Sim, ele costuma assistir sempre às aulas. O que é, Amanda? Tá baixinho seu microfone? Ai, que tô. Ele costuma assistir às aulas. A minha? Será que ele já assistiu? Eu não tô lembrada. Eu acho que sim, não sei se todas, né? Mas Aham. ele trabalha muito também, então às vezes pode ser isso também. Bom, eu vou esperar para ver se ele aparece, porque eu preciso dar um recado para ele a respeito do trabalho dele, que eu não consegui abrir o arquivo. Ah, Se por acaso ele não aparecer, aí eu vou deixar um recado mais formalizado aqui com vocês, para vocês passarem para ele, por favor, tá? tá. Mas vamos esperar mais um pouco, mais assim, para o fim da aula, meio fim da aula, para ver se ele aparece, né? Já que vocês estão dizendo que ele costuma frequentar de vez em quando. Então, Eu tô mandando mensagem para ele. Tá bom. Será que o restante do pessoal não vai aparecer, não vai chegar? Nós já temos 5 minutos aqui de link aberto. Geralmente eu tenho mais gente aqui na minha aula. O que aconteceu? O povo desistiu de mim? Não sei. Acho que não. Hoje nós vamos falar de assunto novo, matéria nova, que vai cair na próxima VA, então é importante todo mundo estar aqui, né, prestando atenção, participando. Alguns de vocês viram, por acaso, o tema da aula, o texto da aula lá
No AVA? Não? Então, eu coloquei no AVA já. Professora, eu não vi ainda, mas eu posso abrir. Eu lembro de ter acessado hoje, mas não vi nada. Tá, não, Vitinho, não precisa preocupar, não. Era para saber se alguém tinha lido com antecedência. Eu vou abrir o texto aqui, vou abrir o arquivo aqui para mostrar para vocês. Ah, não, beleza. Nossa, é bem complicado, professora. É ver pré-aula, para quem trabalha, pelo menos. Ô, Léo, você Esse tinha do mostrado a pré-aula carinha, tem- pode continuar mostrando, não fica escuro não, por favor. Minha câmera tava suja, fui limpar. Ah, então tá desculpado. O que é complicado, Vitinho, pré-aula? É muito Não, eu trabalho. falei que não foi bem planejado, né? Se for para parar para pensar que a aula começa às 7, aí nós teríamos das 7 às 7h30 para fazer isso. Eles Então, pensaram assim. Não, então, eles pensaram assim, mas só que alguns professores passam atividades pré-aula muito mais elaborada do que o pós-aula, porque o pós-aula é um questionário de responder. O pré-aula costuma ser ler alguma coisa e fazer atividade, entendeu? Por isso que eu acho que não foi muito bem estruturado nesse ponto. mas por exemplo, se eu coloco ontem o texto que é para a aula de hoje, e aí a gente começa a aula que era para começar às 7 horas, a gente começa às 7h30, se a gente estivesse na faculdade, 7 horas, vocês teriam, teoricamente, teriam Não, que estar. nesse sentido, assim, quando se passa um texto, alguma coisa, né? O problema é que a maioria dos professores, Tatiana, eles estão colocando atividades de ler o texto e já responder, né? Pelo menos os meus. E aí o pós-aula está sendo o questionário, né? De marcar. Está sendo assim. Professora, Oi, Amanda. eu tinha acessado de tarde e não tinha nada. Acessei agora, também não tinha. Aí agora que eu atualizei a página foi que apareceu. Olha só, tem problema, né, É, de conexão às vezes, sei lá o que acontece. Bom, pessoal, boa noite. Agora a gente já está com um número maior. Boa noite para quem eu não falei antes, né, que chegou depois, a gente já tinha começado a conversar. O que nós estamos conversando aqui, eu coloquei lá na plataforma AVA o material que nós vamos conversar sobre ele hoje, o tema que a gente vai conversar sobre ele hoje na nossa aula, que se intitula Psicologia das Massas. É um tema da psicologia social. Eu sugiro que quem tiver oportunidade e puder usar sempre esse pedacinho da aula entre as 7 às 7h30 para ler o texto. Eu já tinha lido o texto antes, eu já tinha preparado a aula antes, aí quando foi 7 e pouco, eu já estava aqui de frente ao computador, eu falei, eu vou dar mais uma olhada. Então, deu tempo de ler o artigo de novo. Então, esse pedacinho de 7, 7h30, dá para ler, fazer uma leitura. É verdade, professora, nesse sentido que você falou, sim, quando é um texto... Eu não coloco atividade pesada. Eu sempre peço para vocês lerem o texto. Então, se vocês puderem ler, porque aí fica mais participativa a aula. Você já, às vezes, na hora de ler o texto, fala, nossa, que texto custoso, não estou entendendo nada, estou cheia de dúvida. Anota a dúvida, aí já traz para a aula. Vou entrar aqui no outro que você vai me ver agora, consegui ligar o notebook, tá? O que é isso? Você está com dois? Você está com 2 links? Aí, tá me ouvindo, professor? Estou te ouvindo. Beleza, agora você vai me ver. Aí, agora você desligou o outro. O outro tá desligado. Tá aqui na minha frente. Beleza. Então, olha só. Antes de eu compartilhar a outra tela com vocês para mostrar o conteúdo, como eu disse, nós vamos conversar hoje sobre psicologia das massas. Quando eu falo assim, o que vocês pensam que é? O que é psicologia das massas? Pode falar, mesmo se você está lembrando de macarrão. O que é psicologia das massas? É uma psicologia voltada para o todo e não para um único indivíduo, onde você analisa os costumes de todos. Tá no caminho, fala de pessoas mesmo. Mais alguém tem alguma ideia do que é psicologia das massas? Ou de massas?
A psicologia que estuda o comportamento das massas, como elas se comportam. E o que é uma massa? Como ela se comporta? Eu lembro que multidão é diferente de massa. Massa são todo mundo e multidão é um grupo específico. Olha só, Daniel, você leu o texto? Não. Onde você viu esse conceito? Foi no semestre passado. Foi em linguagens, parece que a gente estudou. Olha só. A Juliana explicou isso. A Juliana explicou isso? Aham. Lembra mais um pouquinho, Leonardo? Ajuda o Daniel. O que você lembra? Ai. Multidão é um monte de pessoas, mas elas têm opiniões diferentes. A massa, eu acho que a opinião são todas iguais. Acho que é isso. A maioria é igual, né? A massa é um movimento a opinião da multidão. Uhum. É tipo uma manifestação, que todo mundo está ali pelo mesmo motivo. Exatamente. É nesse caminho aí que a gente vai hoje. Então, eu tenho dois materiais para apresentar para vocês. Eu tenho um material que é um slide e eu tenho um material que é um texto. Eu primeiro vou para o texto para mostrar para vocês conceito, definição e depois a gente vai para os slides, tá bom? Vou compartilhar a tela. Se alguém quiser falar alguma coisa, pede para falar em voz alta para mim. A Amanda acabou de falar, ó. O Matheus vai entrar uns 15 minutos. Beleza. Aí eu falo com o Matheus, então, na hora que ele aparecer. Deixa eu compartilhar, então, essa tela aqui com vocês. Cadê vocês? Apareceu. O texto está aparecendo para vocês? Tá sim, tá explicado já. Então, isso aqui é um artigo escrito por uma pessoa da Universidade de Brasília. Nós não vamos ler o artigo inteiro. Eu gostaria que vocês lessem depois. Isso é conteúdo da nossa matéria, mas eu não vou ficar lendo na hora da aula. Eu vou apresentar para vocês alguns trechos que eu acho mais importantes. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que toda vez que a gente pensa numa multidão ou a gente pensa num movimento de massa, nós às vezes temos a ideia de que é algo descoordenado, que é algo bagunçado, que é uma muvucona, que é caótico. Mas olha só esse exemplo dessa foto que está aí na tela. Multidão nos corredores da estação do metrô. Apesar de ser um movimento grande de pessoas, milhares de pessoas circulando todos os dias, às vezes dependendo do horário, de maneira um número maior ou menor, mas é um movimento relativamente organizado. Tem os sinais, tem as indicações principais das direções, então a pessoa entra e aí ela lê para qual estação que ela está, para qual bloco que ela vai, onde que vai parar o trem dela. Então, assim, de certa forma, há uma orientação coletiva dentro das estações de metrô, especificamente essa daí da foto, que é a estação de metrô de São Paulo. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que, quando pensar em movimento em massa, movimento de multidão, nós não estamos falando necessariamente de uma bagunça, de um tumulto, mas pode acontecer sim, de ter muitas pessoas e elas estão se movimentando de maneira organizada. Então, é a primeira ideia que eu quero passar para vocês. Por que eu tenho que passar essa ideia para vocês? Porque o tema massa, ou o tema multidão, ele é estigmatizado por muitos psicólogos sociais brasileiros, inclusive. Então, por muito tempo foi estudado o fenômeno de massa, ou o fenômeno das multidões, observando sempre o caos, observando sempre uma situação negativa. E o que nós vamos apresentar aqui hoje é que a psicologia das massas, ela pode ser produtiva, ela pode ser, sem dúvida, positiva. Então, eu vou descer, já falei dessa primeira introdução que eu queria, agora eu vou descer para apresentar para vocês
alguns dados que eu acho mais importantes. Etimologicamente, se a gente for conceituar o que é massa de pessoas, por isso que tem que falar massa de pessoas, né? Porque quando eu falei o que é psicologia de massa, eu falei, você sabe do que eu tô falando? Pode ser massa de quê? Macarrão, lasanha, massa de pão, massa de bolo. Então, eu tô falando de massa de pessoas. O que é? Ai, gente, minha rua tem muito movimento, cada barulhão. O conceito de massa se refere, então, a uma totalidade, a uma maioria, a um número de pessoas que eles têm entre si uma coesão, eles têm entre si algo em comum. Às vezes uma situação econômica, às vezes uma situação cultural, às vezes uma situação religiosa, às vezes uma situação de caráter social mesmo. Então, ao longo do tempo, o termo conceito de massa, ele já sofreu muitas transformações. Um dos principais teóricos que fala sobre o conceito de massa é um francês conhecido como, o nome dele está aqui, ó, Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, ele escreveu um texto, Psychologie des Foules, que é a psicologia das massas. E ele se apropriou desse conceito na Europa, ele foi o primeiro a se apropriar desse conceito, psicologia das massas. Por isso que está escrito aqui em francês. Francês eu sei ler. Psychologie des Foules. Agora, em alemão, eu não vou ler isso aqui não, gente, ó. Massen, não vou ler isso não. Nem dá. Massenkologie Análise. Meu filho fala que pra gente falar alemão é só falar grosso. Que aí a gente tá falando alemão. Bom, o que é importante guardar desse pedacinho aqui é que o principal nome, como eu disse para vocês lá na aula de psicanálise, que o principal nome da psicanálise era o Freud, Sigmund Freud, não se esqueçam. O principal nome de psicologia das massas lá na Europa é o Gustave Le Bon. Gustavo O Bon, que é a tradução do nome dele. Ele foi considerado pioneiro. Ele, inclusive, fez um conceito que ele chamou de comportamento de manada. Vocês que são da área da comunicação, já ouviram esse conceito, comportamento de manada? Alguém já ouviu? Eu já. O que é? O que você entende por? Pode citar aquelas ofertas ou promoções que o pessoal arrebenta a porta de loja, que é tipo de comportamento, não é? É tipo aqueles Black Friday que abre a porta e entra todo mundo junto, atropelando. Isso, que o pessoal vai, porque tem 10, aí vai mais 10, aí o pessoal vai acumulando até se tornar uma manada. E tem gente que entra ali e não tem a menor ideia do porquê que tá ali, mas entra junto, não tem? Então, o Le Bon foi o primeiro a estudar esse tipo de comportamento do ser humano. E ele chamou esse comportamento de comportamento de manada. É interessante a gente pensar que manada é o coletivo de elefante, né? Ou seja, é um coletivo de um bicho, de um animal. Meu Deus, o que é isso? Eu pus um play e o trem começou a ler aqui em voz alta o texto. Vocês escutaram? Não escutei não. Eu escutei bem baixo, tô com fone de ouvido. Eu fui passar o mouse aqui no texto e o trem começou a ler em voz alta. Eu nem sabia que meu computador fazia isso. Jesus. Tá bem em cima, professora, aparecendo na tela da senhora. Tá bem aqui esse alta. playzinho aqui, né? Ó, lê em voz alta. Pois é, nem sabia que fazia isso. Então, como eu estava dizendo, quando a gente pensa assim, em comportamento de manada, a ideia de comportamento primitivo, comportamento selvagem, comportamento animal, sem muito raciocínio, sem muita área cognitiva envolvida. Ele foi, então, o Gustave Le Bon foi o primeiro, o pioneiro a falar sobre a psicologia das massas, e para ele, as decisões individuais, as pessoas como indivíduos, sozinha, nós podemos ser
racionais. Mas dificilmente, na opinião dele, uma massa é racional. A massa é sempre conduzida de maneira mais animal, de maneira mais primitiva. Esse é o conceito de massa para Gustavo Le Bon. E aí, aqui mais embaixo no texto, vem falar de um outro autor muito conhecido, que é o Sérgio Moscovici. Moscovici é um autor mais atual, em 1985, ele disse que a vida social do mundo de hoje, ela é diferente, e que é muito importante a gente ter um eu, nós temos o nosso eu, e o nosso eu é uma parte importante, mas é interessante como as pessoas têm muita vontade, muita necessidade de se sentir um nós. Quando a gente fala nós, é plural, é grupo, tem uma sensação de pertencimento, eu faço parte de um grupo. Vocês já tiveram um grupo no WhatsApp que chama nós? Ou se não, nós? Não. A Amanda disse que já. Eu já tive um grupo, já participei de um grupo que se chamava Nós. O que é esse nós, né? É um sentimento de identidade, de afinidade, que envolve um grupo... Pertencimento, que envolve um grupo de pessoas. Então, para a área, inclusive, da publicidade, entender o tanto que é importante as pessoas se sentir parte de um nós, faz com que você ajude essas pessoas a se integrar na sociedade, inclusive em busca de um produto, de busca de um serviço que faça essa pessoa se sentir integrada. Então, esse desejo de fazer parte do grupo tem sido muito usado pelos meios de comunicação em massa. E os psicólogos sociais, eles têm dado uma atenção bem especial à relação entre os meios de comunicação e a formação de identidade social. Olha só que interessante esse termo, identidade social. Quer dizer que a gente não é mais só um indivíduo com a sua identidade. Nós formamos um nós, um grupo, e nós temos formado identidades sociais dentro desses grupos dos quais nós fazemos parte. E os meios de comunicação vêm se apropriado desse conceito para alcançar as pessoas. Então, em linhas gerais, a gente pode dizer que a psicologia social, ela vai explicar o fenômeno de massa em várias teorias, gente. Tem vários teóricos que tentam explicar teoria de massa. Mas, se a gente for atualizar, quais são as teorias mais atualizadas a respeito de movimento de massa ou fenômeno de massa? Então, eu vou citar para vocês quatro teorias que são consideradas as mais atualizadas. Nós temos aqui, ó, vou passar o mouse para vocês verem, ó, apresentadas aqui a seguir, as teorias mais atualizadas, que será a teoria da desindividualização, a teoria da identidade social, a teoria da convergência e a teoria que é chamada de modelo da norma emergente. Então, os nomes podem parecer um pouco complicado, mas eu vou tentar descomplicar para vocês e explicar, portanto, as 4 teorias mais atuais a respeito do fenômeno de massa. Pois bem, a primeira explica o fenômeno de massa explicando sobre a desindividualização. O que é isso? Quando eu tiro a minha parte individual, né? Quando eu vou me despir da minha parte individual, eu vou me tornar parte da massa. Eu não vou ser chamada pelo meu nome. Eu vou ser conhecida como o indivíduo que está dentro de um grupo. E às vezes é interessante porque dentro do grupo eu sou meio que anônima. Eu não estou colocando meu rosto, meu nome, a minha imagem. Eu estou dando para o grupo a responsabilidade
de uma ação. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você está no meio de um grupo, de uma multidão, e quer ver um fenômeno de massa interessante, que às vezes a gente se desindividualiza e se torna parte da massa? Torcida de time de futebol. A partir do momento que a pessoa fala assim, eu sou torcedor do... Eu vou falar Brasil para não entrar em conflito com ninguém aqui, tá? Então, eu sou torcedor do Brasil. Então, eu visto a camisa do meu time e eu vou para o estádio. Gente, quando tá ali no meio, todo mundo vestido na mesma cor, cantando o hino do time, seja o time que for, né? Tem jeito de alguém ser identificado, a não ser que vai com aquele zoom, assim, com a câmera bem pertinho, ali de longe, assim, aquela foto. Como que chama essa foto? Foto da torcida do time tal. Não tem lá a Amanda no meio, o Vitor no meio, a Isabela, o Leonardo. Não tem. É lá, a foto é lá, aquela mancha verde ou amarela ou branca com preto, sei lá que cor que tem essa camiseta dos times aqui. Então, o que é isso, gente? Nós nos tornamos anônimos. E aí, acontece de vez em quando uns probleminha entre as torcidas, né? Aqui no Brasil é bem famoso isso. A torcida briga, há aquele movimento, já teve até morte, já teve até tragédia em estádios. E o que acontece? Quem que matou quem? Ou quem agrediu quem? Não é a Tatiana agrediu o João. Não, é a torcida do time tal agrediu a torcida do time tal. O torcedor do Fluminense é agredido pelo torcedor do... nem sei qual que é o adversário. E aí, de tanto que eu sou boa em jogo de futebol. Mas vocês entenderam o exemplo? Há uma desindividualização na medida que o indivíduo não é reconhecido como sozinho. Ele está dentro de um grupo, e esse grupo é muito grande, é uma multidão com a mesma característica. E eu ainda coloquei o uniforme, a camisa do time, para vocês entenderem melhor ainda como é esse movimento de massa. Nesse sentido, gente, eu perco a minha responsabilidade. Se acontecer algum problema, eu não sou responsável. Quem que é responsável? A torcida do Vasco, a torcida do Palmeiras, a torcida do Corinthians. Entendeu? E aí, o que acontece? Quando os grupos se identificam nesse formato, as pessoas, às vezes, perdem um pouquinho das suas próprias restrições morais. E ao invés de agir como eu agiria se eu estivesse sozinha, eu vou agir, às vezes até praticando uma ação antissocial, de acordo com o grupão. De repente, você é uma pessoa super pacata, muito pacífica, e você está no meio da torcida porque você gosta do seu time. E aí aquela torcida começa a brigar com a torcida do time adversário. Você jamais sozinho fazer barraco? Eu jamais sozinha faria um barraco. Mas se eu estou no meio da galera, gente, o povo começa a jogar coisa e o povo começa a chutar e a bater, o que a gente vai fazer? Ou correr, ou chutar e bater também. Xingar, às vezes chutar e bater nem tanto, mas xingar. Eu nem conheço quem que é o torcedor do time do lado de lá. Vou parar de compartilhar a tela aqui só um pouquinho para eu olhar para a carinha de quem está aqui. Peraí. Olha só, vocês aqui são a turma do 2º e 4º período. Vocês estão juntos nessa aula, vocês fazem parte de um grupo. Vocês se tornam mais unidos a partir do momento que vocês fazem uma disciplina juntos. Vocês começam a conhecer uns aos outros. E se tiver, por exemplo, uma gincana, uma competição entre as turmas do curso de Publicidade e Propaganda, já pensou na hora de competir? Você aqui que está aqui nessa turma, que gosta demais do seu colega, você é do 2º período, e faz um trabalho com seu colega do 4º período, que você gosta muito dele, vocês têm afinidade. Na hora lá da competição, você tem que ser adversário.
Pelo fato de vocês se conhecerem, vai ficar difícil, não vai? Ser adversário, brigar talvez, xingar, sei lá. Então, por que isso é difícil? Porque vocês se conhecem. Agora, quando a gente está dentro de uma multidão, nós não conhecemos as pessoas. Eu estou falando de time de futebol, mas imaginem comigo, gente, quando é uma guerra. Quando é uma guerra. Guerra de... Professora, Oi. eu já vi um exemplo, assim, eu tava num show, aí começou uma briga entre dois rapazes, aí um rapaz pegou e caiu no chão, tipo, e veio gente que não tava nem perto na hora pra bater no ombro, que é capaz que nem conhecia. Com certeza, movimento de massa isso aí, né? Aquela coisa de participar só porque começou o quebra-pau e eu tô no meio. Mas mais importante ou mais forte ainda é quando a pessoa veste um uniforme. Eu falei da camisa do time, agora eu quero exemplificar sobre a guerra. Quando 2 países estão em guerra, quando 3 países estão em guerra, o uniforme é diferente. E aí eu já vi tanto filme que mostra essa realidade de perto. Eu já vi o filme, como chama aquele filme, gente? O Cavalo. Cavalo de Guerra. É um filme que tem um cavalo. O ponto central do filme é um menino correndo, andando atrás do cavalo dele que foi levado para a guerra, porque era um cavalo muito bom. Bom, mas não é esse exemplo que eu quero dar. É porque no meio da guerra, ele como soldado americano, ou inglês, não sei, ele tem que atravessar um campo, e é um campo minado, e tem alemães do outro lado. Eu sei que eles estão no meio da lama, tá de noite, e arrastar para cá, arrasta para lá, de repente ele encosta em alguém, o cara fala em alemão, ele fala em inglês, eles até pegam na arma para poder apontar um para o outro, gente, mas eles estão assim pertinho, cara a cara aí, eles começam a conversar, sabe? Eles não têm coragem de ser inimigo, assim, cara, você não me fez nada, cara, eu não te conheço, não conheço sua família, você não me fez nada, eu não vou fazer nada, não, pode seguir seu caminho, eu não vou fazer nada com você, não. Porque, assim, quando a gente individualiza, quando a gente vê próximo e vê a pessoa, é diferente de atacar ou de defender um time, uma nação, uma bandeira. Entender, então, a teoria da desindividualização é quando a gente deixa de ser indivíduo e a gente se torna um grupo, na medida que a nossa obrigação, o nosso dever, é defender a ideia do grupo, defender a origem do grupo, defender o ideal de um grupo, e não exatamente aquele ideal ou aquela crença tem a ver comigo como pessoa. Ficou claro? Teoria da desindividualização? Ok. Vou compartilhar de novo. Eu tenho 7 minutos, dá tempo de eu falar da outra teoria. A próxima teoria é a teoria da identidade social. O que é identidade social? Que também é uma teoria aplicada às massas. É quando as pessoas se percebem, são percebidas como integrantes de determinada multidão com base no sentimento, com base numa crença. É um comprometimento, é uma ação mais coletiva. Então, vejam a diferença. Lá na teoria da desindividualização, eu dei o exemplo do time de futebol. Então, assim, é só uma torcida. Não existe um sentimento ou uma crença que une os torcedores do Flamengo, os torcedores do Vasco, os torcedores do Corinthians. Não tem um sentimento único, assim. Agora, por exemplo, um ideal, uma crença... deixa eu ver qual exemplo eu posso dar. Talvez de... Espera aí que eu vou receber uma pessoa muito importante aqui na nossa reunião. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Boa noite! Boa noite, tudo Olha bem? ela. Seja Beijo. bem-vinda! Oi, tudo bem, gente? Como vocês Olá, estão? Oh, meu Deus, eu Docinho de gostaria de pessoa. vê-los. Espera aí. Ai, meu Deus. Pedro, presente. Oi, professora.
Amanda Andrade, Amanda Gomes. Oi, Gracinha, professora. Ana Luísa, Daniel, Eric, Isabela Barbosa, Almeida, Lucas, Thiago Martins, Vitor Carlos. Que é isso, Tati? Você é uma privilegiada, cheia de alunos, gracinha. Tudo bem com vocês? Uhum. Tudo jóia. Maravilha, tudo jóia, Boa. Ju? Tudo bem, estamos aí. Fora esse calor, né, gente? Estou derretendo. Até peço desculpa porque eu fui preparar um lanche ali para o esposo e eu falei assim, eu vou pôr uma outra blusa, mas... Quente demais. Gente, tá muito quente. Perdão que eu tô com uma roupa mais leve, desculpa. Imagina. Esse calor mesmo. Pois é, nossa, tá demais. Pessoal, eu não vou atrapalhar a aula da professora Tatiana. Primeiro eu quero, assim, dizer a saudade imensa que eu estou de todos vocês, né? Aquela saudade de estar próximos, da gente se encontrar no corredor, nas salas de aula, de vocês irem lá na sala, verem a Leila, dar um oi para mim, eu um oi para vocês, né? A gente se abraçar, trocar ideias. Então, isso tudo, assim, verdadeiramente está dando muita saudade. Muita, muita mesmo. Verdade. E, né, nossa, é demais. A gente fica até emocionado, porque que tempos esses que a gente nunca imaginava na nossa história, na nossa vida. Verdade. E segundo, pessoal, assim, para reforçar, o convite para vocês sobre a terceira jornada de comunicação. O evento não é para mim, o evento não é para os professores, né, Tati? É para, assim, vocês. E aí sim, claro que entra o convite para todos os professores. E a gente sabe que, infelizmente, os professores não vão dar conta de participar todos os dias, porque a cada noite tem um compromisso com uma sala de aula, não é fácil. Verdade. Né? Uhum. A terceira JOAD, a terceira JOCOM, em primeiro lugar, é para vocês, alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Univangélica, e, assim, está sendo preparado com muito carinho, com dificuldades também, mas vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E esse ano nós temos palestrantes, assim, excepcionais, né? O evento, gente, vai ser pelo canal do YouTube da Univangélica. Às 19h30 em ponto, nós vamos começar na terça-feira, dia 6 de outubro. E nós vamos ter devocional, nós vamos ter uma fala com o reitor, nós vamos, enfim, dar início, e a primeira palestra da noite é com o publicitário Vinícius Neves Mariano, né? Ele é formado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo. Ele é roteirista da Warner Channel Brasil. Gente, ele é muito chique, fala sério, demais, né? Nossa, demais. E ele é vencedor de vários prêmios nacionais e internacionais, né? E, assim, ele é consultor de projetos na área de comunicação, publicidade e cinema. Gente, então ele é assim, é o cara, né? E atualmente ele também é da área de criação e desenvolvimento de projetos de entretenimento da Sentimental Filmes. Então, acho que ele vai nos acrescentar muito, né? No dia 7 de outubro, vai ser também uma noite muito especial, porque nós vamos receber o co-criador, diretor, editor, roteirista do programa No Balaio. É o programa da TV Anhanguera, exibido todos os sábados após o jornal Hoje. E é um programa que enaltece a cultura goiana, né? E aí, então, vai ser esse toque de como que foi criado o programa e a importância da publicidade dentro, né, dos programas de TV. Sim, professora Tatiana?
Vai acabar nosso link agora. Se cair, a gente volta no mesmo link, tá bom? Ah, ok, ok. Tá, ok. Vou E aí, encerrar. pessoal? Ah, vai encerrar? Vai, Então, falta encerra e poucos a gente- segundos, aí a gente volta. Tá bom, no mesmo. No Ok. mesmo. Tá bom, então.